1 Samuel, capítulo 17. Esse texto fala de batalha, fala de guerra. E se observarmos a nossa vida, ela está em constante guerra. Quando nós lemos o primeiro texto hoje, que é de Tiago, fala que a gente é aprovado na provação. A aprovação está diante de nós em todos os dias, todo o tempo, a todo momento. Mas nós precisamos de aprovação. Eu gosto muito da pequena biografia que Paulo fala de Apeles. E ele fala, Apeles aprovado em Cristo. A melhor coisa, a melhor biografia que você pode ter, não são vários títulos, nem o título de catedrático, nada disso. Mas se você for aprovado em Cristo, pode ser o maior analfabeto, você é o grande vitorioso na vida aqui e na porvir. Então, 1 Samuel capítulo 17 fala de uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E sempre houve guerra, e sempre alguém provoca uma guerra, mas às vezes a gente não precisa sair por aí em busca de uma guerra, em busca de uma provação, porque elas aparecem espontaneamente na nossa vida. 1 Samuel capítulo 17 fala de um Golias, um homem muito grande. Eu posso imaginar a altura dessa parede, porque fala o tanto de côvados, mas eu imaginei a altura dessa parede aqui. Então ele era muito grande. E Davi, a Bíblia não conta que ele era um homem grande. Ele é um homem de uma estatura não tão alta. Mas então tem aí uma história de um povo de Israel e os filisteus se preparando para uma guerra. E no versículo 1 a 3 diz, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul era o rei de Israel. Saul e os seus homens, os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte, de um lado, da além, e os israelitas do outro monte, do lado daquém, e entre eles o vale. Aqui estão dois povos, de um lado o povo hebreu, do outro os fariseus, essa gente que tinha sua originalidade lá na Grécia, em Cáfita, e estão agora vizinhos de Canaã, vizinhos do povo de Deus, e eles não se comportavam de uma maneira assim, em paz, mas queriam guerra. Então eles provocam a Israel para fazer uma guerra. Os versículos 4, 5 e 6. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze em seus ombros. O que eu vejo aqui? De um lado dos filisteus se apresenta um homem forte, guerreiro, esse homem alto, esse homem de 6 côvados e 1 palmo, bem alto mesmo. E você quando vai, se você deparar com um duelo, você tem que se preparar e olhar que tamanho, olhar a sua força, olhar a força do outro, imaginar se você é capaz de enfrentar para chegar no duelo. E esse fariseu, esse Golias, muito bem equipado,
capacete, tudo, todo equipado com lança, era um guerreiro experiente. Versículos 7 e 8, a haste da sua lança era como a do eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Ou seja, esse homem era forte e tinha força. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Aqui está uma provocação. Ele, na sua estatura, na confiança da sua força, na confiança da sua habilidade de guerreiro, porque diz o texto que ele era guerreiro desde novo, então ele tinha experiência vasta. E ele agora faz uma chantagem aí com os filhos de Israel. Quando ele se provoca, ele fala: vocês não são de Israel? Ou seja, vocês não são servos de Deus? Manda para aqui alguém para se duelar comigo. Então o gigante filisteu se exalta na sua força física, debocha do povo hebreu. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Ou seja, eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Saul pertence ao reino de Israel. Israel é vigiado por Deus, é cuidado por Deus, é escolhido por Deus. Vocês não são filhos de Deus? Então, vamos enfrentar a batalha. Se vocês confiam em Deus, eu vou agora dizer da minha maneira como eu penso, como acho que ele pensou. Vocês confiam em Deus? Eu confio na minha força, na minha habilidade, naquilo que eu vejo, naquilo que eu sou. Versículo 9 e 10. Aqui, o gigante está convidando alguém para duelar com ele, para ir, tete a tete. Ele faz um convite: se manda algum dos filhos de Israel aí, vem aqui diante das tropas. Aquele que for vencedor, a tropa toda é vencedora. Essa era a ideia desse convite para o duelo. Então, versículo 9 e 10. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então ele está fazendo um discurso diante da tropa de Israel: traz um homem aí, coloca um homem aqui para duelar comigo, para brigar comigo, para lutar. E entre eu e ele, aquele que for vencedor, a nação vencedora será essa que escravizará a outra. Que convite, hein? Você imagina só um exército onde tem muitas pessoas e do outro lado outro exército com muitas pessoas, e aparece uma pessoa e faz uma disposição de um duelo entre um e outro. Ele confiava mesmo na força dele. Ele olhava para Israel e via o físico das pessoas. Ele não olhava para Israel e via o Deus que cuida de Israel. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente olha para a aparência e não olha para a grandeza de Deus que está cuidando daquela pessoa. O gigante filisteu esbanja falta de noção sobre Deus, o Todo-Poderoso, quando ele faz esse convite. Quando ele fala assim: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Quem for derrotado será escravo. Ele determina a si mesmo que ele, diante de Israel, ele é poderoso, ele canta a vitória antecipadamente. Versículo 11: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Sabe quem é que temeu? Sabe quem ficou com medo? O povo de Deus. Porque agora tem
um rei que teme a Deus, serve a Deus, e agora fica com medo de uma pessoa que o afronta. Saul, um homem de Deus, mas tem medo das armaduras do adversário. Ele ainda não aprendeu a confiar no Deus Todo-Poderoso. Se por um lado, o gigante filisteu não conhecia o Deus Poderoso a ponto de afrontar o pessoal de Israel e achar que a força era física, o rei de Israel, esse que é comandado pelo Deus Poderoso, também abre mão da sua confiança. Ele não acredita, ele não crê. Ele crê nas possibilidades de guerra, das questões físicas. Mas versículo 12, 13 e 14, nós encontramos aí. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamaram-se Eliabe, primogênito, segundo Aminadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram. Entre os filhos de Jessé, os 3 mais antigos, 3 mais velhos, foram para a guerra. E esse caçulinha chamado Davi ficou cuidando das ovelhas. Isso é um fato novo, porque lá está a guerra aí, diz os textos, que há 40 dias esse insulto desse filisteu insultando o povo de Israel, e não tinha ninguém com disposição. E aparece esse Davi. E agora nós vamos para o versículo 24 e 25. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes que aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Aqui tem umas propostas meio esquisitas. Será que tem alguém entre o povo de Israel aqui capaz de duelar com esse gigante aí? E se isso acontecer, olha, vai ser um presentão para esse vencedor aí. Na guerra só tinha homens. E aquele vencedor vai casar com a filha do rei, vai ser isento de imposto na sua casa. Não é uma boa ideia? Mas muitas vezes a vida vale mais do que essas coisas, não é isso? A vida vale mais. Quem é que quer enfrentar um homem daquele tamanho? A vitória do mal, do homem ruim, do péssimo, da maldade, está na covardia dos bons. O mal só prolifera porque os bons são covardes. O mal é muito bem organizado. E quando alguém convida o outro para a maldade, ele acha companheiros fiéis, que são companheiros de verdade. Mas o bem, cada um cuida de si, da sua vida. Não tem tempo para ficar se envolvendo com questões do bem, de uma maneira muito bem organizada, onde todos defendam a mesma bandeira. Então, aqui nós estamos encontrando um grupo medroso, o grupo do bem com medo, e o grupo do mal insistindo, os filisteus ali insistindo contra Israel. E essa vitória, a vitória dos maus, é sempre por causa da covardia dos bens. Israel tem o Todo-Poderoso, mas não tem a coragem de enfrentar os homens da maldade. Versículos 26 e 27. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esses filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Agora aparece um homem com coragem. Versículo 27.
E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ou seja, aquele homem que ferir vai ter a sua casa, não vai pagar imposto mais, vai ter riqueza, vai casar com a filha do rei. Será que é tão maravilhoso assim conseguir casar com a filha do rei? Não sei não, mas eu acho que seria um status. Casou com a filha do rei. Mas aqui agora tem um homem disponível. Não vou dizer que ele está agora pensando em casar com a filha do rei. Não vou dizer que ele está pensando na riqueza que o rei ia oferecer. Não estou pensando na proposta de isenção de imposto, mas estou pensando na capacidade desse homem chamado Davi ter uma intimidade com Deus a ponto de dispensar todas essas ofertas aqui e se avançar diante de algum perigo muito grave. Davi tem uma palavra de fé e de encorajamento nesse texto aqui. Ele fala: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha, quem tem intimidade com Deus faz assim. Quem é, pois, esse incircunciso para afrontar o exército dos Deus vivo? O exército de Israel era o exército do Deus vivo, o exército do Deus de Israel. E agora o Deus de Israel está sendo, o exército está sendo afrontado. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? O que você tinha que fazer aqui? Você não estava cuidando das suas ovelhas lá? O que vem fazer aqui na guerra? Essa é a ideia. E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Sempre, sempre, sempre vai ter alguém que quer derrubar o seu sonho, a sua vontade, a sua confiança. E aqui, os irmãos de Davi, eles que tinham experiência apenas de guerra, sem a experiência boa com Deus, eles vão debochar desse menino, vão desdenhar e vão desmotivar. Há sempre alguém para desencorajar o otimista de Deus. Quando você apresentar a sua fé em Deus, alguém vai falar assim: eu não concordo, eu não acredito. Versículo 31 e 32. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha que situação. Aqui está o rei de Israel, que tinha um exército há 40 dias ali, escorado, sem coragem de enfrentar a batalha. Olha, meus irmãos, muitas vezes a batalha está dentro de nós, diante de nós, junto conosco, e a gente fica parado sem a coragem de enfrentar a batalha, muito embora a gente reconheça que somos servos e guerreiros do Deus vivo, mas às vezes a nossa capacidade humana não dá coragem de avançar contra a guerra que está proposta diante de nós, muito embora já esteja vencida por Deus, e a gente nem sempre acredita. Então, versículo 31 e 32... ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. É sempre bom que a gente que tem intimidade com Deus oferecer um encorajamento para aquele que mesmo seja do reino, porque Saul era de Israel, mas nem sempre aqueles que estão no reino estão encorajados, às vezes estão com medo, sem confiança, sem fé.
Então Davi apresenta ao rei Saul 2 palavras de encorajamento: não desfaleça o coração de ninguém. O povo de Israel está aí, que tenha coragem. A segunda palavra: teu servo irá pelejar contra o filisteu, contra o gigante. Eu me apresento para duelar com ele. Eu vou lá. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: olha, se os irmãos já desencorajaram, agora o rei também vai desencorajar esse rapaz, esse homem que tem fé. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Veja só como é que fazem as pessoas que às vezes estão na igreja, às vezes estão na confiança em Deus, mas uma confiança muito vaga, é um serviço muito vagaroso, indisponível, sem apresentar uma fé, uma experiência. É desse jeito que faz. O antigo Saul desencorajando o jovem confiante em Deus. Você não adianta você ir contra esse filisteu, guerreiro desde a mocidade, e você ainda é jovem. Muitas vezes a gente tem uma boa proposta, um bom objetivo, a gente tem a fé, a gente tem o Deus que nos garante, mas tem alguém que vem se segurando a gente. Tem pessoas que se apresentar, falar com essa pessoa: olha, eu quero fazer isso, e ela vai falar assim: não dá certo por isso, você desanima. Sempre terá alguém que vai te ver como um fracassado e incapaz de ser vitorioso. Sempre terá alguém para duvidar de suas possibilidades de vitória. Versículo 36 e 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras de um leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aqui tem uma palavra de bênção. Aqui tem uma palavra abençoadora. Até uma palavra de encorajamento. Muito embora esse homem demorou muito a pronunciar essa palavra, mas agora ele tem uma palavra de bênção. Só que essa palavra abençoadora vem revestida de uma proposta humana. Veja o versículo 37. Saul vestiu a Davi de sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Versículo 38. Davi cingiu aquela espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe de uma coisa? As armaduras daqueles que não estão afinados com Deus não servem para nós. Se a convivência com Deus é por um caminho bíblico orientado e orientador, não adianta pegar a armadura de quem não está afinado com Deus, porque não vai dar certo. E Davi percebeu isso e ele tirou. Davi recusa a armadura de guerra que não lhe eram adequadas. Não aceitou as armaduras do rei. Eu não posso andar com isso, diz ele, pois nunca usei. Tem coisas que a gente nunca usou e não deve usar. Servirão de atrapalho. Versículo 40. O que Davi fez? Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quem tomou a iniciativa? Não foi o exército do Deus vivo que Davi estava anunciando, dizendo que o gigante e os filisteus estavam amedrontando, afrontando o exército do Deus vivo. Quem tomou a iniciativa foi esse homem jovem,
com experiência com Deus, que já tinha vencido algumas batalhas na força dos animais, e ele tem agora a disponibilidade de preparar a sua maneira de guerra. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, foi lá e escolheu, conhecia o que era melhor para o serviço que ele ia fazer, pôs no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Ele não estava convidando? Achou. Só que ele convidando na força do seu poder. E Davi vai na força do Deus que tem todo o poder. A base da vitória é preparar seu equipamento. Nós estamos aqui numa igreja, e se nós queremos vitória para a igreja, nós precisamos de nos preparar para o equipamento da batalha espiritual que está sempre diante de nós. Escolher material suficiente para a batalha e eficiente. Material eficiente e suficiente. Ele escolheu as pedras, as lisas, as melhores. Ele escolheu. Ele não pegou qualquer uma. Ele sabia o que queria usar. Saber manusear muito bem a arma que tem. Então, se a gente tem desejo de vitória, tem que saber manusear a arma que tem. Ele tinha uma funda. Qual é a arma nossa? A nossa arma para uma guerra espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não adianta eu ir vencer gigante aí sem estar munido da palavra de Deus, sem estar na consagração, sem estar na confiança plena, sem exercício da fé. A base da vitória tem que ter iniciativa. Aproximou-se do guerreiro oponente. 41 e 42. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Imagina só se eu também, vamos imaginar que nós, gente grande assim, tamanho nosso já, cada um, e olha uma criança de 5 ou 6 anos aí, e a gente, se for medir a força pessoal, esse grande vai vencer mesmo essa criança. E foi isso que o gigante filisteu pensou. Esse coitadinho aí, fraquinho, vai resolver fazer o quê? Então, nos versículos 41 e 42, eu vejo os erros que podem gerar o fracasso de um guerreiro. Desprezar o oponente. O nosso oponente na guerra espiritual é o diabo. O nosso oponente nós não podemos desprezar, nós não podemos menosprezar. A gente tem que ir na força do Deus dos céus para sermos vencedor. Olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Versículo 43 e 44. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Qual foi o grande erro aqui desse homem gigante, forte fisicamente? Foi colocar os deuses dele como força, como poder. Se eu sou algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoa Davi. Pelos deuses do filisteu, que não eram deuses verdadeiros, amaldiçoou Deus de Israel, amaldiçoou Davi, que era um guerreiro de Israel. O Deus que tem o poder é o Deus do céu, é o Deus de Israel, é o Deus do exército de Israel. Versículos 43 e 44,
Mas nós vamos fazer a continuação dos erros do oponente aqui, que amaldiçoaram o oponente com deuses inativos, sem poderes. Entender que a guerra está ganha antes da luta. Antes de lutar, já ganhei essa guerra. Não é assim. Nós vamos fazer evangelização, nós temos que orar antes. Nós temos que ter o preparo. Nós temos que ver que nós vamos encontrar pessoas que menosprezam a gente, que a gente tem que oferecer a boa palavra, tem que ter a orientação de Deus. Nós estamos em guerra. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Olha o equipamento de guerra do filisteu: espada, lança e escudo. Davi não tinha nada disso. Ele tinha uma confiança em Deus. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Ah, seu gigante Golias, você está me amaldiçoando pelos seus deuses aí. Não vai resolver nada, porque o meu Deus é o Deus de Israel e é contra você eu vou no poder do Deus de Israel. O guerreiro vitorioso pondera as armas dos inimigos. Ele vinha com lança, com espada, bem equipado. Davi ponderou. Quando nós vamos sair a campo de evangelização, a gente tem que ponderar qual é a arma que o inimigo vai nos apresentar. O guerreiro vitorioso esclarece a sua fonte de poder. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Olha, você tem armas, espada, lança. Eu tenho o Deus de Israel. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa foi a primeira proposta, a proposta que o filisteu fez para Davi. Só que o Davi acrescenta um ponto aí. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. O seu filisteu, seu gigante, seu Golias, você falou que vem a mim me amaldiçoando com os seus deuses. Você vem contra mim dizendo que vai dar minha cabeça para as aves do céu comer. Só que vai ser diferente, porque você vem com armas, com a sua capacidade, com o seu poder, e eu vou contra você, em nome do Deus de Israel, e todas as nações vão saber, inclusive a sua, seu filisteu, vai saber que há um Deus em Israel. Nós precisamos de contar para as nações o poder desse Deus. Davi antecipa a declaração de vitória e diz: motivos, você será derrotado porque o Deus de Israel te entregará nas minhas mãos. A sua derrota será motivo de glorificação para toda a terra. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha, antecipando aqui de quem é a guerra. A grande declaração do texto: saberá toda a multidão que o Senhor salva. Toda a multidão vai saber que Deus salva. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Um guerreiro que confia na guerra, confia em Deus, vence a guerra, vence a batalha,
porque quando ele entrega a Deus o seu inimigo, o seu oponente, ele é vencedor. Porém, precisa saber manusear bem as armas que possui. Qual era a arma de Davi? A coisa mais simples. Se vem ali um homem com um guerreiro, com espada, com todo equipamento, e Davi tem uma funda. Não é esse estilingue. Era uma funda que a pessoa rodava e mandava a pedra. Agora, ele sabia manusear bem o equipamento dele. E para nós sabermos manusear o equipamento da evangelização, precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, participar dos cultos, participar da escola dominical, participar das campanhas de evangelização, dos momentos de oração, porque senão a nossa funda não vai resolver nada. Eu quero fazer as considerações finais. Nós vimos que um gigante sem Deus perde a guerra. Agora, caminhando para as nossas observações finais, eu volto a observar no texto alguns detalhes aleatórios. Versículo 17, capítulo 17, versículo 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Incircunciso é o homem sem pacto com Deus. O povo de Israel tinha pacto com Deus, tinha vivência com Deus. Incircunciso não tinha nada disso. Davi tem a confiança em Deus e menospreza o tamanho físico de um homem sem Deus, ou seja, a força humana é mínima e inútil diante do poder de Deus. Versículo 32 do capítulo 17. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Um homem que confia em Deus supera a força de um exército desprovido da sua graça. O exército filisteu não tinha a graça, mas o Davi estava munido pela força do poder de Deus. Capítulo 17, versículo 36. Porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Afrontar o exército de Deus vivo é expor-se ao fracasso. Versículo 40. Escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro. 5 pedras. Mesmo que o homem seja perito no que faz, não pode ser desprecavido. Ele pode ser perito, mas desprecavido não. Davi usou apenas uma pedra, mas se errasse uma, teria outra. E a guerra continuaria. Ele tinha certeza que ele sabia bem usar, mas ele não é desprecavido. Temos que, em nossas atividades no reino, andar precavidos e vigilantes. Quando servimos a Deus, confiamos plenamente nele, sempre somos vitoriosos. Que Deus nos abençoe, nos faça ser vitoriosos naquilo que vamos fazer. E o que é que vamos fazer? Evangelizar. Trabalhar no reino, enfrentar o exército inimigo que está aí, liderado pelo diabo e seus anjos. Mas nós, com Deus, seremos vencedores. Vamos ficar em pé, vamos orar. Depois, se os irmãos quiserem fazer a entrega de dízimos e ofertas, tem oportunidade. Deus do céu, gracioso Pai, é tão bom a gente falar de vitória, Senhor. Da vitória de Davi, aquele que na sua descendência chega a Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou, que nos salva. Senhor, Davi, é um exemplo de vida nessas questões de fé que nós vimos hoje. E nós queremos, ó Deus, olhando para a Tua palavra, declarar a nossa confiança em Ti, de uma maneira plena. E queremos, ó Deus, que esteja nos habilitando e nos dando coragem, nos dando vitória, que nós possamos avançar como Davi avançou, nos campos da evangelização,
nos campos do inimigo e que sejamos vitoriosos como Davi foi vitorioso. Senhor, abençoa essa tua igreja para a glória do teu nome, e todo o povo saberá que tem uma igreja que proclama a tua graça aqui, e o teu amor e a tua grandeza. E assim, ó Deus, que o teu amor eterno, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre.